Bom dia, boa noite. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Vocês estão conseguindo? O som tá bom? Tem alguém entrando? Sejam todos bem-vindos à nossa conversa de hoje, a nossa live sobre diagnóstico clínico. Enquanto o pessoal tá entrando aí, primeiro eu queria agradecer ao pessoal do Portal Me pelo espaço, por mais um momento aí para a gente poder conversar sobre essa questão, né, que atinge tantas famílias, né, sobre a construção do diagnóstico, o pós-diagnóstico, né. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre isso, pessoal. Se vocês puderem só dar um okzinho no som e na imagem, tá? Vocês sabem, eu tô aqui no Brasil, então pode ser que a internet não fique muito boa, tá? Então, se cair alguma coisa assim, a gente vai tentando de novo o sinal, tá bom? Boa noite. Oi, Carmen. Jaque, boa noite. Ai, gente, vocês estão conseguindo ver, ouvir? Tá, então tá bom. Tem uns barulhinhos de fundo aí que hoje eu tô acompanhada aqui da minha cachorra. Ai, que bom. Oi, Lu, tudo bem? Que bom, tá ótimo. Então vamos começar, né? Então eu vou me apresentar. Eu sou Viviane, sou neuropsicopedagoga. Atuo aí no Japão com crianças e adolescentes com necessidades de atendimento especial. E hoje a gente vai conversar sobre o diagnóstico clínico. Vou falar um pouquinho das coisas que eu tô vendo aqui também, né? Como que tá sendo esse processo de avaliação que os médicos, os psiquiatras e os psicólogos estão fazendo para fechar esses diagnósticos, para formalizá-los, né? Ou para deixá-los não em aberto, né? Mas vamos dizer em construção, né? Que é uma prática que aqui está acontecendo bastante, né? Deles minuciosamente irem eles tentam descartar um monte de opções, né? Ver se realmente não é só uma dificuldade, né? Não é só um atraso que dê para ser compensado lá na frente, antes de fechar um diagnóstico clínico, onde a gente sabe que por vezes acaba sendo algo, um divisor de águas na vida dos pais, na vida da família no geral e na vida da criança, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, né? Essa questão do diagnóstico clínico, como que ela é e o que ele afeta na vida dos pais e das crianças, adolescentes, enfim, né? Oi, Carmen, sim, eu trabalho aí, né? Tô passando um período aqui, mas eu sou psicopedagoga aí no Japão. Trabalho com as crianças aí. Aqui eu também trabalhei, mas aí atualmente eu tô trabalhando no Japão, né? A gente tem algumas clínicas de atendimento multiterapêutico aí no país e a gente desenvolve um trabalho nessa área, tá? Boa noite, Anderson, seja bem-vindo à nossa live de hoje, à nossa conversa. Falando de novo só a questão do sinal, tá? Se a internet dá uma parada ou se cair alguma coisa, eu volto no vídeo novamente, tá? Então, pessoal, o diagnóstico clínico, né? As mães, os pais, a família em si, vô, avó, os tios, né? Quando a gente recebe uma criança na família, é aquela alegria
Boa noite, Mariana, seja bem-vinda. Né, a notícia da gravidez é algo que faz com que todos, a gente fica muito feliz, a gente espera aquela criança, idealiza aquela criança, aquele nascimento, aquele desenvolvimento, e o que todos nós esperamos é que tudo fique dentro do normal, vamos dizer assim, ou dentro do esperado, né? É que a criança se desenvolva dentro do padrão, vamos dizer assim, né? E isso acontece em todas as famílias, né? Então, todo mundo que vai ter um bebezinho chegando na família, ou que já vê que a criança vem no processo de desenvolvimento e ele não está acompanhando o que deveria ser, né? Porque o que é normal é muito relativo. Os pais acabam ficando assustados em alguns momentos, né? E aí o que acontece? O primeiro momento é as mães ficarem um pouco perdidas nessa situação. Então, elas sabem que tem alguma coisa que não tá legal, que não é comum, mas não sabem o que é, né? E aí o que acontece? A busca por uma resposta. Então, num primeiro momento, tem uma percepção da família de ver que tem alguma coisa ali que não está se encaixando, né? Seja durante a gestação, né? Existem síndromes que já desde o momento, né, da gestação, ou até mesmo quando a criança nasce, ela vem num desenvolvimento esperado até uma certa idade, e depois daquela idade ela tem um declínio, né? Ou ela para de se desenvolver, ou ela realmente, né, vai abaixando e vai perdendo muito do que ela tinha conquistado naquele primeiro 6 meses de vida, primeiro 1 ano de vida. E aí então os pais se veem perdidos no meio de uma nova condição, né? Então a família percebe que tem alguma coisa que não tá legal, que precisa ser pensada, a ser vista, e aí ela começa a fazer o quê, né? Mas o primo não fazia isso, ou então o irmão mais velho, né? Mas a minha filha mais velha não tinha esse comportamento, não fazia isso. E fica com aquela questão da comparação. O que é normal, né? A gente sempre fala para os pais, não compare. Mas assim, a gente sabe que é o único meio que vocês têm, é a comparação, né? De vocês tentarem entender o que está acontecendo. Claro que depois, com ajuda, com uma busca profissional, as coisas começam a ficar mais claras. Mas no primeiro momento é sim muito confuso, né? Existe sim essa comparação, até porque para vocês pais saberem que tem alguma coisa que tá diferente, vocês recorrem sim a saber como que é o amiguinho da escola, a saber como é que tá o filho da vizinha, né? A saber como é que tá o sobrinho. Então, os primos, a família acaba procurando uma primeira orientação no momento com as referências que ela tem, né? E aí, às vezes, isso traz mais dúvida ainda, né? E aí as mães, os pais, a família fica mais aflita do que o normal, vamos dizer assim, né? E aí o que acontece nesse processo? As mães começam a ir atrás de uma resposta médica. Então percebe que tem algo diferente, percebe que tem algo que não está normal com o desenvolvimento da criança, e que ela precisa buscar uma resposta. E aí ela começa a levar a criança no médico, vai passando por algumas entrevistas, vai passando por algumas questões médicas, e os médicos começam a fazer essas avaliações.
né? Aí no Japão a gente sabe mais ou menos como funciona esse acompanhamento das crianças, que eles têm com os médicos, que eles vão de ano em ano, de período em período para fazer essa atividade, essa busca de informação, né? E aí se chega num diagnóstico, se chega num laudo ou ele em construção, né? Então o primeiro momento do diagnóstico em si, da busca pelaquela resposta, vamos dizer assim, né? É muito sofrido para as famílias, né? As mães, os pais, demanda tempo, demanda atenção, aquela insegurança que aparece. Então, tudo isso vai fazendo com que a família que está, né, envolta com essa questão fique muito angustiada, né? E aí eu escuto de muitas mães falarem que eu não sei o que ele tem, né? Quando eles chegam para nós e a gente faz a primeira anamnese e aí tem a questão, se tem diagnóstico fechado ou não, e aí vem aquela insegurança muito grande dos pais, que eles estão muito perdidos e que não sabem ao certo o que é. No fundo rola uma esperança de que não seja, de que não tenha, de que vai passar, é só um período, né? Daqui a pouco ele não vai ter mais. E por um outro lado, quando tem o diagnóstico fechado, as mães também acham que, nossa, é o fim da vida, né? Pronto, tá ali, ele é mesmo, nossa, ele não vai fazer mais nada, ele não vai mais se desenvolver, ele não vai, né? E não é assim, calma, né? Eu acho que a gente sair de uma dúvida que corrói, né? Corrói o pensamento, o coração, a vida, é um passo, né? Mas também, quando se tem o diagnóstico em mãos, vamos dizer assim, também não é uma sentença de morte, né? Não é algo assim de que, nossa, meu mundo caiu. Apesar de que no primeiro momento é muito difícil, né? A gente entender que aquela criança que a gente pensou, que a gente sonhou, que a gente idealizou, não é aquilo que a gente achava que iria ser ou que deveria ser, né? Mas o primeiro passo, né, dessa inquietude dos pais, quando eles percebem que tem alguma coisa que está diferente, sim, fazer essa busca, né, de respostas para essa questão, de resposta para sua aflição, né, para que os pais estando bem, as crianças sim, os adolescentes, enfim, eles conseguem passar também por esse período de uma maneira melhor. Então, quanto mais acolhedora for essa família, quanto mais participativa for essa família, quanto mais empenho essa família tiver, a probabilidade dessa criança de se desenvolver é muito maior, né? E é muito melhor, porque a partir do momento que a criança entende a sua condição, tá? Porque, desculpa, o diagnóstico não vem só para a família, né? Boa noite, Silvia, seja bem-vinda. Então, o diagnóstico ele não vem só para a família, né? Não é só o pai e a mãe e os irmãos que recebem essa notícia. Ele vem principalmente pro portador, né? Que é a criança. Então, ou adolescente, enfim, a pessoa que foi diagnosticada, né? Então, isso também chega para ela de uma forma que ele tem que se reentender, né? Então, às vezes a gente fica tanto nessa questão do amparo e da conversa e da questão emocional dos familiares, dos pais, e por vezes a criança, né, o portador daquele diagnóstico, ele fica meio que sem uma diretriz. Então, assim, para ele também é novo, né? E aí eu pelo menos com as mães que eu converso, eu sempre falo para elas, né? Vocês têm que olhar também para essa criança,
né? Porque não tá sendo fácil, né? Ninguém diz que vai ser fácil, que seria fácil, mas o que acontece não é fácil para a família, não, mas também não é fácil para o indivíduo que está ali, que até que enfim ou não tem uma carteirinha, tem um laudo, tem um papel assinado por um médico, por especialistas, dizendo, olha, você é, né? Então também não é fácil, né? O diagnóstico, quando ele chega, ele movimenta a família inteira, inclusive a criança, né? E aí, por vezes, não são todas as famílias, mas por vezes a ansiedade ou a questão do estresse é tão grande que passam por cima, né, da criança. Então, a gente sabe que não é fácil, né, que realmente é uma situação difícil de entender, de compreender, é uma resposta para uma luta que muitos pais vêm tendo desde o momento em que desconfiou de algo até a busca e a construção desse diagnóstico. A gente sabe que vem uma carga muito grande, né? E vai vir uma carga muito grande, vem antes, vem durante, vem depois. Então, não é fácil, mas ela precisa ser passada da melhor maneira possível, né? Então, a partir do momento que todo esse processo já se consolidou e que isso agora é a realidade da sua família, é a realidade do seu filho, da sua filha, é isso que você tem no seu momento, é a vida que vocês vão viver agora, é dessa forma. Então, daí para frente é tentar entender, compreender, aceitar. A gente sabe que tem alguns pais, algumas mães que têm uma dificuldade muito grande de aceitação em relação a alguns diagnósticos, né? Claro, quando você tem dúvida do que o seu filho foi diagnosticado, e que aquilo que está escrito no papel, lá no fundo do seu coração, você acha que, né, não é aquilo, ou que tem alguma coisa diferente, que você acha que está errado. Então, busque, né, uma nova opinião, busque uma opinião de um outro médico, estude, né, não tem como, você vai ter que saber, se inteirar sobre aquela questão que agora é a condição não só da criança, mas é a condição da família, né? Então, quanto mais vocês tiverem o conhecimento sobre aquilo, e não é só conhecimento de Google, né? Participar das palestras, participar de encontros, participar de grupos de pais, onde existem profissionais que vão te alertar, te informar, te falar sobre essas questões, né? É importante, é bacana. Então, todos os pais que a gente convive que tem essa questão de um diagnóstico clínico, seja ele do que for, né, na família, é sempre importante que façam parte desses grupos, né, que frequentem esses espaços de formação, de informação principalmente. A troca de vivências, ela é sensacional, porque às vezes uma questão que está afligindo uma mãe ou um pai é a mesma questão que outro pai e outra mãe já passaram, né? Então, às vezes, um momento que se tem de conversa, né, dessa troca de experiência, é muito gratificante, né? Então, às vezes, ela tá com aquela agonia lá 1 mês, 2 meses, não sabe o que fazer, ou com aquele comportamento, ou com aquela questão escolar, e aí fica aquela agonia nos pais, e aí conversa com uma outra mãe, não, mas meu filho já passou por isso, né? Não existe receita de bolo para nenhum medicamento, para nenhum diagnóstico, né? A gente vem falando, não é porque deu certo com um que vai dar certo com o outro, né? A gente sabe disso. Mas essa troca de vivência entre as mães, os pais e a família e as famílias é muito importante,
Porque, justamente por isso, né? Às vezes, uma situação vivida por uma família é aquela que a outra está passando no momento, né? Então, esses momentos, essas trocas, elas se fazem muito importante, até para a gente conseguir ter uma rede de apoio, né, para essa criança, para o diagnosticado. Então, para não se sentirem perdidos, né? Nem a família e nem a própria pessoa que foi diagnosticada. Então, foi feito todo esse processo, a gente descobriu e agora o que eu faço, né? Então, o primeiro momento que a gente tem é esse de parar e pensar por que foi comigo, por que é meu filho, por que está acontecendo isso, o que eu fiz, né? E aí vem aquele monte, aquela enxurrada de dúvidas que as famílias todas passam por esse momento, né? E aí, então, depois do diagnóstico realizado, né? O que a gente vai fazer? Vamos buscar ajuda profissional, né? Primeiro eu vou entender, eu vou procurar me informar sobre qual é a questão, não é só do filho, né? Da família agora, né? Então eu sempre digo que não é só, eu tenho um autista, né? Nós somos, é a família, então nós precisamos nos adequar, porque não adianta eu cobrar da minha criança um comportamento se a própria família não o tem, tá? Então, assim, é muito difícil, isso atrapalha muito o desenvolvimento deles, né? Porque às vezes se cobram das nossas crianças, dos pacientes, que eles tenham um comportamento, que eles façam coisas que dentro da própria família não se faz, né? Então fica difícil, né? Por que o diagnosticado fala, mas por que só eu? Só eu que tenho que fazer isso? É porque eu tenho um TDAH? É porque eu sou TEA, né? Porque eu tenho uma síndrome, eu sou Down, alguma coisa assim, e aí só eu que não posso fazer algumas coisas, né? Só eu que tenho que agir de tal forma. Então, a gente tem que ter esse olhar também, né? Sempre converso com os pais, falo, não adianta você cobrar uma postura, porque falar, não, mas é porque eu cobro, eu mando ele fazer, eu falo para ele fazer, eu fico no pé porque ele é assim. E aí, quando você vê o irmão ou alguém da família que não tem o mesmo comprometimento, vamos dizer assim, né? E aí fica difícil a gente cobrar da família uma coisa, né? Cobrar da criança uma coisa e a família não fazer por onde, né? Então, falo que quando ocorre um diagnóstico, ocorre um diagnóstico de todos, né? Então, a gente precisa olhar não só a pessoa que foi diagnosticada, mas a dinâmica, a rotina da família inteira, tá? Ou tá caindo o sinal? Gente, vocês estão... Ela disse que tá caindo o sinal, será? Pra mim tá parecendo normal aqui. Voltou? Vocês estão conseguindo ouvir? Voltou normal? Não sei, gente, porque eu tô aqui no Brasil e aí, né, tem essa questão aí da internet da gente também, né? E a gente tá aí, chegando aí também. Tá normal, Kelly? Oi, Kelly. A Kelly disse que tá normal. Então tá bom. Então vamos lá. Vocês estão muito quietinhos. Se quiser perguntar alguma coisa, pode... Voltou o Lu. Que bom. Então tá. Tá bom. Se ele cair, a gente... Tá bom, Kelly. Então tá bom. Vamos continuar. A gente tem mais algumas coisinhas aí pra comentar. Vamos comentar rapidinho aí pra a gente conseguir finalizar aí a live. A gente tá em carnaval aqui no país, tá uma loucura. Então vamos lá. Com a questão do depois, né? O pós-diagnóstico. Então, peguei lá o laudo, peguei a carteirinha, enfim, agora eu sei o que ele tem.
E aí começa uma outra batalha, né? O que eu faço? Então, é um ir e vir incessante. É um ficar tranquilo e ficar inquieto o tempo todo, né? Quando a gente tem essa questão de qualquer tipo de diagnóstico na família, a gente nunca sabe se está tudo bem, se de repente vai piorar, se dentro daquele diagnóstico pode existir alguma comorbidade, se, será que é só isso mesmo, né? Só. É engraçado, eu falo, nossa, será que tem mães que chegam aflitas e falam, mas será que é só mesmo autismo? Será que ela tem, ou que ele tem um outro tipo de transtorno junto com só o TEA, né? Então é difícil essa inquietude. E tem mães que falam que parece que ela não vai passar nunca, né? Fala, nossa, Viviane, parece que não vai passar nunca essa questão do será que tá tudo bem? Não tá tudo bem, agora e eu acho que tem isso, eu acho que tem aquilo. Então, mesmo quando o diagnóstico é fechado e é lá carimbado, né? Fala, ó, não, realmente tem, é isso. E toma, mãe, boa sorte pra você, né? Bom dia, Júnior. Tudo bem com vocês? Boa noite e bom dia pra mim. Então, silêncio. O pessoal tá todo mundo dormindo. E aí o que acontece, né? Com essas mães e essa aflição de que não saber se é só um diagnóstico ou se existem outras coisas que possam fazer parte. Então, começa a ver, mas o comportamento dele tá diferente, ele não me obedece, eu falo, ele fica nervoso, aí a mãe já acha que ele tem autismo, mas ele também tem TOD, ele deve estar no opositor desafiador, porque não é possível, e aí tem mãe que tem crianças, por exemplo, com síndrome de Down, e que sim, existem crianças com Down e com TEA, e aí como uma se sobressai mais que a outra, acha que não tem, acha que é só um. Então, é uma chuva de informação que chega para essa família que faz com que eles fiquem um pouco sem norte, sem rumo, sem orientação, né? E aí o que ele vai ter que fazer? Vão ter que buscar uma ajuda profissional, claro. Vai precisar que essa criança se desenvolva, que esse adolescente entenda o que está acontecendo com ele, o que ele está passando, por que ele está passando aquilo, né? E aí então começa a busca, depois do diagnóstico em mãos, né? Pelas terapias ou pelo atendimento escolar necessário, né? Que se enquadre a pessoa que foi diagnosticada. Como isso envolve muitas pessoas, né? Não envolve sua família, porque ele deixa de ser uma inquietude do pai, da mãe, dos irmãos, né? Ele extrapola as paredes da casa, né? É preciso pensar e repensar como vai ser essa relação dessa criança na escola, como vai ser num espaço público, como que ela vai ser inserida na sociedade, como que isso vai acontecer. Então, de posse desse diagnóstico, fecha-se algumas portas de algumas dúvidas e abre-se outras portas para outras dúvidas, né? E é meio que uma constante, porque quando a gente consegue avançar numa determinada área, numa determinada questão, surgem outras questões com a criança, né? Com o diagnosticado. Então, e para ele também não é fácil de entender, né? Apesar de que a partir daquele momento ele sabe que ele tem uma condição e que a partir daquilo ele pode tentar melhorar. Isso para os maiores, né? A criança pequena é muito difícil e eles não conseguem entender e é muita questão da primeira infância, ela é muito difícil de se entender, né? Porque tem criança, por exemplo, que não fala durante os 2 primeiros anos, 1 ano e meio, 2 anos, ou que não anda, e aí de repente, desembesta a andar, começa a falar mais que o homem da cobra, e aí a mãe falou, mas
como assim, né? Nossa, não andava, não falava, não sentava para fazer uma atividade, não pintava um papel e aí agora parece que, né, resolveu desenvolver tudo que tinha para desenvolver. E acontece também, né? A gente tem um mutismo seletivo, tem um monte de questão aí emocional das crianças que fazem, por um certo momento, ela fica meio que travada e aí a gente começa a achar que a criança tem tudo, né? Ah, ela tem isso, ela tem aquilo outro, e aí quando a gente vai ver depois de um tempo, não tem nada, né? Mas faz parte. Mas até então, como a gente não sabe, a gente vai tentando descobrir, né? E os pais vão tentando fazer esse processo de construção e elaboração de um laudo, de um diagnóstico, enfim. Aqui no Brasil, eles estão demorando um pouco mais de tempo, né? Já demorava, mas agora eles estão demorando um pouco mais de tempo para fechar qualquer tipo de diagnóstico ou para laudar, né? Eles estão não com receio, mas eles estão mais minuciosos, vamos dizer assim, para conseguir chegar e fechar um diagnóstico, por exemplo, de autismo em alguma criança aqui, pelo menos aqui na região de São Paulo, que é onde eu moro e onde eu sempre morei, onde eu sempre trabalhei e me formei, enfim. Então, aqui os médicos, né, estão sim com um processo, vamos dizer, até um pouco mais lento para se chegar num laudo de autismo. Por quê? Um número enorme de crianças autistas sendo diagnosticadas, né? Então, o diagnóstico clínico, ele não é algo que dá para ser feito em um dia, né? Segundo os médicos, né? Os doutores daqui, não dá para ser feito em um dia e de uma maneira única, né? Eles pedem uma equipe multidisciplinar, eles trocam informação entre si, eles buscam vários profissionais até chegar no laudo final dessa criança. Então, tudo que pode ser, né, de dificuldade ou só um atraso, eles já vão trabalhando sobre isso, né, e aí vê, não é só uma dificuldade, não é algo passageiro, não é algo que com o tempo aquilo vai sanar. Aí sim, eles fecham um diagnóstico, eles laudam a criança ou o adolescente, enfim. Então tá um pouco mais demorado do que era antes. O pessoal fala que o Brasil demora demais para dar laudo, né? Tá demorando um pouco mais, mas por quê? Não pela incapacidade dos médicos e dos profissionais, né? Mas pelo cuidado, né? Tá se tendo um cuidado muito grande, porque a gente sabe que a partir do momento que uma criança é diagnosticada com algo, ela passa a ser aquilo, né? Então, não deveria muito, mas passa a ser aquilo. Então, meu filho, não, ele é o autista, né? Mas ele é assim porque, não, porque ele é criança, não, porque ele é hiperativo, ele tem TDAH. Então, tem momentos que o diagnóstico da criança chega primeiro que ela, né? Para justificar, de repente, uma ação da criança, um comportamento que naquele momento não é adequado, e aí já chega, né? Porque ele é isso. Ele é assim porque ele tem isso, ele tem aquilo. Tá, ele é uma criança, primeiramente, né? Então, vamos ver quem que tá por trás desse diagnóstico, vamos manter o mesmo olhar de antes de saber o que tinha naquele diagnóstico, né? É uma criança, é uma pessoa, é um ser humano, né? Independente do que ele tenha sido diagnosticado ou que seja o que quer que ele tenha. Claro, a capacidade de desenvolvimento, às vezes ela vai ser um pouco mais lenta, vai demorar um pouco mais, mas é possível também, né? Então, quando chega o diagnóstico da família, isso não é uma sentença, tá? Não é uma sentença, nem para a família e muito menos para quem foi diagnosticado com qualquer questão, tá? É uma nova condição para a criança, para o adolescente, é uma nova condição para a família e sim, todos teremos que rever a forma de pensar. Então,
De repente eu tenho uma criança que tem uma hipersensibilidade à questão de luz e tal. Não vou ficar enfiando essa criança dentro de shopping, não vou ficar levando ela para ver e ouvir muito barulho. Então, assim, eu preciso entender que a partir daquele momento, toda a estrutura foi mudada. E não dá para os pais agirem como se nada tivesse acontecendo, né? Ou então, delegar para a escola, para a terapia, para outras pessoas, a responsabilidade que é de pai e mãe, né? Tem que caminhar junto, não tem como, tá? Porque não adianta ser feito um trabalho terapêutico, você leva no médico, você compra medicação, você acorda a criança de madrugada para dar o remédio, você vai lá na escola e você fala com os professores, você fala na terapia, você mobiliza todo mundo e a sua ação enquanto mãe, enquanto família, ela não muda, né? Não vai adiantar. Porque as crianças, por mais atividades que ela tenha, por mais espaço que ela frequente, ela fica em casa a maior parte do tempo, né? E essas crianças, ora estão com a gente, ora muda, de repente muda de província, muda de emprego, os pais mudam de emprego, ela tem que sair daquela rede de apoio que ela teve durante 2, 3, 4 anos da vida dela, né? Por uma questão de trabalho dos pais, vai precisar mudar, vai ter que sair. Como é que vai fazer, né? Se os pais, que são os mais próximos, não estiverem inteirados daquilo que acontece na vida, no desenvolvimento cognitivo, social, emocional dessa criança, vai ficar difícil vocês mudarem de local, justamente por não saberem como lidar com a criança, né? Então, quando o diagnóstico vem, ele vem para todo mundo, né? Vem para a família, vem para professores, vem para os terapeutas que vão trabalhar com essa criança, para os pais e para o próprio diagnosticado, né? Então, é um processo em conjunto, né? E o que eu quero, né, deixar aqui para vocês hoje, nessa nossa conversa, é de que a gente não fique cobrando só, né? Porque da criança ou do adolescente, porque para ele também é difícil, né? Não é uma coisa fácil. Até ontem eu era a Viviane, hoje eu sou a Viviane que está dentro do espectro autista. Então, sabe assim, uma hora eu sou, né? Eu até então, antes de saber, eu era tal, e aí agora todo mundo já me olha diferente, já me fala diferente, já... Ou então, às vezes a gente ouve e assim, dói, fala assim, ele é assim porque ele tem isso, ele faz isso porque ele tem aquilo, né? Então, vamos não falar, né? Vamos ver o indivíduo, a criança, o adolescente, vamos ver a pessoa por trás desse diagnóstico, né? Ele é uma condição nova, mas ele não vai deixar de ser seu filho, ele não vai deixar de ser sua filha, não vai deixar de ser seu irmão, sua irmã, né? Vai ser para sempre. Só que agora, com essa busca que os pais tiveram de saber o que estava acontecendo, uma busca pelo diagnóstico, vocês já têm uma resposta. E aí é daí saber como trabalhar com isso, né? Com essas dicas todas que foram faladas, desse acompanhamento todo. Claro, a partir do momento que a gente já sabe o que está acontecendo, parece que tira um véu, assim, né? A gente vê que, olha, agora é assim, é dessa forma, agora eu preciso saber como que eu vou lidar com isso, como que eu vou fazer da melhor maneira possível sempre, né? E aí sim buscar as ajudas necessárias e dizer a vocês que sim, que é possível sim uma evolução, tá? Que é possível sim um desenvolvimento. Então, às vezes um pouquinho mais devagar, um pouquinho mais lento, mas é possível sim. A questão da alfabetização é possível também. Claro que vai depender muito do quadro da criança, mas às vezes até o comprometimento de quem está com essa criança, né? E do próprio diagnosticado nos traz respostas assim maravilhosas, né? Então,
Não pensar que depois que eu recebi lá o carimbinho vai ser isso para sempre, a vida toda. Não, o cérebro humano é sensacional, é incrível, né? Ele tem uma capacidade de se organizar e de se reorganizar muito grande, né? A gente tem hoje aí a neurociências que traz muita questão do desenvolvimento cerebral, da plasticidade cerebral. Então, assim, é incrível a capacidade de que o nosso cérebro tem de aprender, de reaprender, de planejar, organizar, executar ideias, ações. Então, sim, é possível, tá, pessoal? Fique tranquilo que depois desse primeiro momento do susto ou da confirmação de algo que muitas mães já meio que esperavam que fosse possível, de que tenha, né, realmente aquilo que vocês achavam que a criança tinha ou não, essa confirmação eu falo que ela tem que servir como um pontapé inicial, sabe assim, a partir de hoje eu sei, então vamos lá, vamos ver como é que a gente vai lidar com isso, como que eu vou fazer para proporcionar os melhores estímulos, as melhores condições de desenvolvimento dessa pessoa, ok? A Carla tá falando que o filho dela foi diagnosticado com quase 4 anos. Que até descobrir era muito difícil entender. Sim, né? Parece que a gente fala, agora faz sentido, né? E acha que o primeiro passo da família é aceitar. Carla, como você já passou por isso, você sabe que não é um processo fácil, né? Nem o processo da dúvida, enquanto vocês estão atrás, dessa resposta, e depois quando tem também não é fácil, né? Mas acho que melhor que a aceitação é o acolhimento, né? É você acolher essa situação, você acolher, claro, a criança, mas você se acolher, né? Você enquanto mãe, você enquanto pai, se acolher, se permitir a entender que você está nesse processo, que você vai passar por tudo isso e que a partir de hoje a condição familiar, a estrutura familiar de vocês vai ser essa, né? Então, vamos sonhar? Sim, vamos sonhar novos sonhos. Vamos viver dentro da nossa realidade. Vamos proporcionar aquilo que eu sei que meu filho vai ter capacidade de fazer. Então, se eu tenho uma criança diagnosticada e eu ficar pensando que eu queria que ele fosse isso, eu queria que ela fosse aquilo, eu queria que ela me respondesse, eu queria que ela me olhasse, que ela me tocasse, que ela me beijasse, que me respondesse aos meus comandos, às minhas ações, né? E aí, isso não será possível por hora. Então, vamos ter novos sonhos, né? Vamos pedir, por assim dizer, novas coisas para essa criança. Vamos ver o que ela consegue me trazer. Porque todos nós conseguimos trazer algo sempre, né? Então, vamos trabalhar naquilo que eu sei, naquilo que eu posso, naquilo que eu consigo oferecer, né? Não adianta querer tirar leite de pedra se naquele momento aquilo não vai ser possível, né? Pode ser que com muita insistência, com muito trabalho, às vezes com muito estímulo, com uma forma diferente de olhar, com uma forma diferente de ensinar, de aprender, a criança realmente consiga trazer algumas respostas, alguns sonhos, vamos dizer assim, ou alguma esperança da família. E pode ser que também não aconteça e que tá tudo bem, né? Quantas coisas nós, que não temos diagnóstico nenhum, queria ter alcançado numa determinada idade da nossa vida e que aquilo não aconteceu, né? E que pode ser que não aconteça, ou pode ser que demore mais, sei lá, 5, 10, 15 anos para acontecer. E tá tudo bem, né? É normal. Por que a gente tem que trazer essa ansiedade toda e trazer essa bagagem de expectativa para
para um indivíduo que foi diagnosticado com alguma coisa que a gente sabe que naquele momento não vai ser possível, né? Então vamos colocar o pé um pouco para trás, vamos nos reorganizar, repensar qual é a minha vida agora, como que eu estou pensando no meu desenvolvimento agora, no desenvolvimento da minha criança. Às vezes eu queria que fosse bailarina com 5, 6 anos e começou a andar com 4, né? Então uma coisa por vez, uma coisa por cada passo, um momento. Acho que assim, é sempre uma vitória, todo e qualquer tipo de evolução do ser humano, né? Aí é diagnosticado, sem diagnóstico, não importa, né? Todo e qualquer momento de evolução do ser humano é algo a ser comemorado, né? Seja dentro do período cronológico esperado ou seja depois. É muito difícil. Ela tá dizendo que ela chorava todos os dias e ela se culpava, né? Hoje em dia tem momentos difíceis, mas cada progresso é uma vitória. Percebi que a rotina ajuda muito, assim, a gente já conversou muito. Tem uma live, Carla, sobre rotina, que eu fiz há um tempo atrás aí no portal, depois dá uma busca. A gente pode até estar trazendo o tema de novo mais pra frente, para falar sobre a rotina, né, das crianças com TEA, com Down, enfim, a gente pode estar falando também um pouco mais nesse sentido, mas a gente falou na rotina no geral. E é bacana que era até pra gente, assim, dava pra gente ter algumas informações que nos ajudavam também, né? Porque é muita correria, então, assim, a vida já é muito louca, com muita coisa pra gente fazer, que demanda muita atenção, demanda muito empenho, né, dos pais. E aí, quando a família tem um indivíduo diagnosticado com algo, é mais confuso ainda, né? É mais difícil, a carga fica mais complicada. Mas é possível passar por ela, né? A Thaís disse que vê o progresso do filho dela e que a coisa flui. Então, assim, o primeiro momento é deixar de lado as nossas expectativas de querer sempre algo daquele jeito, daquela forma, de que a criança responda, né? Por que a gente se frustra muito? Porque a gente espera com que o outro responda aquilo que a gente quer e não vai rolar, né? Nem sempre vai rolar, nem sempre vai acontecer do outro falar e fazer aquilo que eu espero, né? Isso quase nunca acontece. Aí a gente tem esse mesmo olhar para as crianças que tem dificuldades ou déficits ou transtornos, enfim. E aí a gente acha que ela também tem que oferecer aquilo. Só que, gente, não vai dar. Porque nem nós, que não temos nenhum tipo de diagnóstico, não conseguimos dar esse retorno positivo o tempo todo, quem dirá as crianças, né? Esses portadores dessas questões aí, tantas que afligem a eles também, né? E aí eles têm que o tempo todo, eu não posso bater a mão, eu não posso bater palma, eu não posso subir, não posso descer na escada, eu não posso gritar, tantos eu não posso, né? Porque a gente espera que a criança, né, mesmo com o diagnóstico, ela se comporte da maneira que eu acho que tem que ser. É muito difícil, né? Então, os pais se frustram a criança e aí vira aquela bola de neve, né? Então, às vezes, um trabalho que estava sendo feito, desenvolvimento de comportamento, ele acaba sendo quebrado por uma ou outra atitude que se tem em casa, e aí todo aquele trabalho que foi feito, ele dá uma quebrada, né? E aí os profissionais precisam começar de novo a realizar todo esse processo para conseguir chegar num resultado positivo. E às vezes vai demorar mesmo. Tem mães que falam para mim, mas já fazem 6 meses que ele faz terapia e a gente não, né? Parece que não saiu do lugar. Então, o não sair do lugar, né, também já é um processo. Porque mesmo a gente percebe que mesmo a criança tentando, ela ainda não está conseguindo evoluir, ela não está conseguindo o resultado esperado. Mas naquele momento, naquele ato de tentar,
sim, já está acontecendo um desenvolvimento, já está acontecendo um aprendizado, já está acontecendo aí uma movimentação neuronal muito grande, né? Pode ser que não seja visível externamente, né? Eu não consiga perceber em ações externas, mas dentro do cérebro daquela criança, esse processo está sendo acomodado, né? Ele tá sendo aprendido e tá ficando grudado na cabeça dele, assim, né? Então ele tá acomodando todo aquele processo de informação. E aí, de repente não, né? Porque ele tá ali grudadinho no cérebro. E aí, quando a gente passa 6 meses, 7 meses, 8 meses, quando menos espera, pronto. Ela tem aquela ação que a gente ficou esperando por 6 meses e parecia que não teve nada, né? Mas teve. Não teve nada externo, mas interno teve. Tá, gente, então é isso em relação ao diagnóstico, essa fase toda aí que vocês pais passam, que não é fácil, né? Mas que é preciso. Então, essa questão do pré-diagnóstico, do diagnóstico e o pós-diagnóstico, né? Ela é muito importante que todos vocês passem de uma maneira mais calma e tranquila, apesar de a gente saber que é difícil, mas é possível, né? E as dicas são essas: busquem ajuda, busquem orientação. Se vocês têm dúvida do que foi diagnosticado, se tem aquela pontinha de dúvida no coração, se os pais acham, não pela negação, mas que acham que não é só aquilo, ou que tem alguma outra coisa, ou que não tem nada, então busque um outro profissional, interaja com os demais pais, participem dos grupos de discussão, dos grupos de formação e informação, né? Tanto com profissionais da área, quanto com os pais, né? Porque é muito válido, é muito gratificante. Às vezes a experiência que a gente tem no consultório, no atendimento direto com as crianças, é muito diferente das outras crianças, né? Então, de um local onde os pais estejam conversando junto. Então é bacana observar a sua criança, seu adolescente em todos os espaços, né? E saber sempre que eles podem contar com vocês e que vocês estão ali para isso, ok? Então é isso, pessoal. A gente vai ter a nossa próxima live, a gente divulga aí no Portal Me o nosso próximo bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar, que depois eu leio e respondo. E quero agradecer aí então o Portal Me de novo aí pela oportunidade, pelo espaço. E aí daqui a 15 dias a gente conversa de novo com um novo tema. Boa noite para quem está no Japão, bom dia pro pessoal que está aqui no Brasil, está começando o carnaval de novo. E eu espero vocês aí então na nossa próxima live. Obrigada, tchau, tchau.